Civilizações inteiras surgiram, dominaram o mundo e então desapareceram sem deixar vestígios. O que aconteceu com esses povos? Foram guerras, catástrofes ou algo que ainda não compreendemos? Hoje você vai descobrir as civilizações que desapareceram e como isso pode se repetir. Por mais estranho que possa parecer, desaparecimentos sem deixar vestígios, inclusive em massa, são acontecimentos tão comuns quanto perturbadores ao longo da história da humanidade. Diversos grupos de pessoas simplesmente desapareceram de forma repentina, muitas vezes por razões misteriosas. Civilizações inteiras foram apagadas do mapa, junto com suas cidades e impérios. Até hoje, arqueólogos tentam refazer os passos desses povos e reconstruir o que exatamente aconteceu, na esperança de encontrar uma causa e, mais importante ainda, descobrir se existe uma forma de impedir que algo semelhante aconteça com a nossa própria civilização. Se você já caminhou pelos desertos do Novo México, talvez tenha se perguntado por que uma civilização escolheria viver ali antes mesmo da invenção do ar-condicionado. Mas, por mais estranho que pareça, essa região foi o território de uma das primeiras civilizações das Américas, o povo Clovis. Eles receberam esse nome em referência à cidade moderna de Clovis, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Escavações arqueológicas revelaram inúmeros objetos e armas bastante sofisticados para a época, datados entre 9.000 e 58.800 a.C. Essas mesmas ferramentas foram encontradas em grande parte da América do Norte, indicando que esse grupo era extremamente difundido. Ainda assim, eles desapareceram. A principal teoria sugere que, devido à sua grande extensão territorial, o povo Clovis acabou se ramificando, da mesma forma que aconteceu com o Império Romano, evoluindo para povos distintos em diferentes regiões. Essa hipótese é reforçada por evidências genéticas encontradas até mesmo em restos humanos de povos da América do Sul, indicando que os Clovis podem ter sido precursores de várias culturas indígenas americanas. Çatalhöyük. Essas pessoas faziam parte de uma civilização neolítica que viveu no que hoje é a Turquia moderna, entre 7.500 e 5.700 a.C. Elas habitavam casas feitas de tijolos de barro, que curiosamente eram acessadas pelo teto, possivelmente por meio de escadas de madeira. Todo o assentamento foi preservado em um sítio arqueológico de aproximadamente 34 acres. Não existiam ruas. O deslocamento entre as casas era feito pelos telhados. Todas as residências eram muito semelhantes, o que indica uma distribuição igualitária de riqueza, sugerindo uma sociedade utópica, onde líderes ou hierarquias aparentes praticamente não existiam. Não se sabe exatamente o que aconteceu com essa população, que chegou a atingir cerca de 8.000 pessoas em seu auge. Não há registros escritos nem evidências diretas que expliquem o que contribuiu para o seu misterioso desaparecimento. Nabateus. Os semitas são povos que pertencem a um grupo de antigas línguas, incluindo o árabe, o hebraico e outras. Um desses grupos foi a cultura nabateia, que existia pelo menos desde 312 a.C. e chegou a ser atacada pelos macedônios. Esse antigo e aparentemente esquecido reino se estendia por territórios da Síria, Arábia e Palestina, tornando-se extremamente complexo. Com o passar dos séculos, a escrita nabateia evoluiu até dar origem ao árabe moderno, e somente recentemente foi possível reconstruir sua trajetória histórica. Os nabateus estabeleceram vastas rotas comerciais e se tornaram uma civilização tecnologicamente avançada, desenvolvendo grandes sistemas de captação e armazenamento de água que lhes permitiram sobreviver no clima árido da Arábia. Eles deixaram para trás estruturas monumentais alinhadas com corpos celestes, demonstrando profundo conhecimento matemático e astronômico. Seu império era governado a partir da impressionante cidade de Petra, localizada na atual Jordânia.
No final de sua história, tornaram-se fortes aliados do Império Romano. Acredita-se que tenham sido anexados ao Império, mas as razões formais e a maneira exata dessa anexação continuam sendo um mistério. Cultura Cucuteni-Tripilha. Entre aproximadamente 5.400 e 2.700 a.C., uma sociedade conhecida como cultura Cucuteni-Tripilha viveu nas regiões que hoje correspondem à Moldávia, Romênia e Ucrânia, especialmente na área dos Montes Cárpatos. Essa civilização primitiva dependia fortemente da agricultura e de fontes de água próximas, como muitas sociedades em estágio inicial de desenvolvimento. Eles possuíam uma religião própria e eram altamente habilidosos em diversas artes, incluindo escultura e cerâmica. Durante a investigação de suas ruínas, arqueólogos observaram algo extremamente curioso. Esses povos queimavam deliberadamente seus próprios assentamentos a cada poucos anos. O motivo permanece desconhecido. Antes de desaparecerem sob circunstâncias completamente desconhecidas, essa cultura chegou a ocupar uma área impressionante de cerca de 350.000 km². Rapa Nui. Sem dúvida, este é um dos desaparecimentos culturais mais famosos da história. O povo Rapa Nui era o habitante original da Ilha de Páscoa, responsável pelas icônicas estátuas que o mundo inteiro conhece e admira. De origem polinésia, eles habitaram a ilha, hoje pertencente ao Chile, apesar de ela estar localizada a mais de 3.500 quilômetros do continente. Devido ao isolamento extremo, acredita-se que os Rapa Nui tenham desaparecido por fome, causada pelo uso excessivo dos recursos naturais. A destruição do ecossistema local por ratos também é apontada como uma possível causa. Há ainda teorias de que parte da população teria migrado para outra ilha remota, a milhares de quilômetros de distância, para fundar um novo assentamento. O que realmente aconteceu permanece incerto, e a verdade pode estar na combinação de várias dessas explicações. Minoicos. Originários da ilha grega de Creta, os minoicos foram uma civilização da Idade do Bronze que existiu entre 3.000 e 1.000 a.C., muito antes da Era de Ouro de Atenas e de Alexandre, o Grande. Eles foram precursores da civilização grega clássica e possuíam uma cultura pagã, com sacrifícios de animais, oferendas queimadas e diversos cultos, além de festivais de música e dança. Existem registros dos minoicos em hieróglifos egípcios, o que comprova que circulavam pelo mundo antigo e dominavam tecnologias avançadas para sua época. Algumas teorias sugerem que foram dizimados por uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, próxima a Creta. Já Heródoto, o famoso historiador grego, afirmou que eles foram destruídos por pragas e doenças. No entanto, Heródoto escreveu séculos após o desaparecimento dos minoicos, o que torna impossível afirmar com certeza o que realmente aconteceu. Anasazi. A cultura Anasazi, no sudoeste da América do Norte, deixou para trás inúmeras estruturas e artefatos antes de desaparecer. Arqueólogos acreditam que mudanças climáticas tornaram condições já difíceis ainda mais severas, especialmente no acesso à água. Eles construíram enormes estruturas incrustadas em penhascos, que foram encontradas completamente abandonadas e em excelente estado de conservação. Essas construções eram extremamente eficazes em tempos de guerra, pois permitiam que os Anasazi se posicionassem muitos andares acima de seus inimigos, podendo atacar com vantagem total. Muitas tribos nativas americanas, assim como alguns estudiosos, acreditam que os Anasazi nunca desapareceram de fato. Eles teriam apenas atingido o limite máximo de crescimento de sua sociedade, fragmentando-se em grupos menores, um processo semelhante ao que ocorreu com o Império Romano. Algumas tribos atuais acreditam ser descendentes diretas desse povo. Olmecas. Os Olmecas foram a primeira grande civilização da Mesoamérica, com uma cultura tão rica quanto enigmática.
Seu período de destaque ocorreu entre 1200 e 400 a.C. Eles deixaram inúmeras estruturas, artefatos e templos religiosos, incluindo pirâmides, e praticavam rituais sagrados profundamente enraizados em sua sociedade. Assim como os polinésios da Ilha de Páscoa, os olmecas esculpiram enormes cabeças de pedra, algumas com até 3 metros de altura e pesando cerca de 8 toneladas. Grande parte dessa cultura se perdeu com o tempo. Não sabemos como eles se autodenominavam, nem qual era sua língua. O nome Olmeca foi dado pelos astecas séculos depois, significando aproximadamente povo da borracha. O mais intrigante é que não foi encontrado nenhum vestígio humano, nem mesmo ossos. Tudo o que sabemos sobre essa civilização vem exclusivamente de seus artefatos. Nabta Playa. Entre 11.000 e 6.000 anos atrás, no sul do atual Egito, viveu o povo de Nabta Playa, um grupo neolítico majoritariamente nômade. No coração do deserto da Núbia encontra-se um dos círculos de pedra mais antigos do mundo. Há evidências de que esse local pode representar a origem do conhecimento astronômico que mais tarde influenciaria a civilização egípcia. O clima da região oferecia abundância de água em certas épocas do ano e secas severas em outras. Com o tempo, o povo se estabeleceu ali como uma civilização fixa. Porém, mudanças climáticas tornaram a área quase completamente árida, restando apenas os círculos de pedra como testemunhas de uma civilização que ali viveu. Império Khmer. O Império Khmer é um dos desaparecimentos mais recentes da história. Ele existiu entre os anos 802 e 1431 no Sudeste Asiático, abrangendo territórios do atual Camboja, Tailândia, Laos e Vietnã. Sua cultura era uma mistura de influências budistas e indianas, moldada por séculos de guerras. O Império construiu alguns dos templos e monumentos mais impressionantes da região, muitos dos quais permanecem em excelente estado até hoje. Ainda assim, o Império Khmer entrou em declínio e desapareceu. Mas por quê? Alguns pesquisadores acreditam que povos tailandeses migrantes tenham gradualmente tomado seu território, de forma semelhante à infiltração dos povos germânicos no Império Romano do Ocidente. Outros apontam para conflitos internos constantes ou diferenças culturais profundas. Há também estudos que sugerem mudanças climáticas, que alteraram o acesso à água da chuva, provocando migrações em massa. Conclusão: as hipóteses sobre o colapso de cada uma dessas civilizações são diversas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. O que nos resta é usar nossa imaginação para refletir sobre quem foram esses povos e qual legado deixaram para a humanidade. E você, qual dessas civilizações achou mais fascinante? Conte pra gente nos comentários. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.